Este é o assunto da nossa entrevista hoje. Está conosco o urologista Rony de Carvalho Fernandes, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e presidente da Seccional São Paulo da Sociedade Brasileira de Urologia. Boa tarde, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, essa também é uma questão cultural, já que muitos homens só deixam para ir ao consultório quando já estão doentes. Isso é uma questão cultural mesmo. O homem não põe na rotina dele de ir ao médico como a mulher faz desde os 15 anos de idade que ela aprende com a mãe. Então ele acaba deixando e negligenciando esse cuidado que ele deveria ter. No último caso, ele vai para o médico. No médico. Nós estamos fazendo umas pesquisas nos últimos 6 anos, esse trabalho que a gente tem feito, e o ano passado a gente constatou que o homem se preocupa muito mais e ele agenda a revisão do carro do que propriamente a consulta médica. Então é um conceito que o homem não tem ainda de se cuidar. Quais são os principais problemas, então, por conta disso? A partir dos 40 anos de idade, como o Dr. Cláudio muito bem comentou na matéria, existe um desenvolvimento da próstata, um crescimento da próstata. Essa doença é chamada de hiperplasia prostática. E isso acontece em 50% dos homens a partir dos 45 anos de idade. E a partir dessa idade também, uma doença muito frequente é o câncer de próstata, que acomete 18% dos homens, ou seja, 1 em cada 6 pode desenvolver o câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade. Então, é uma doença muito frequente, né? O câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. Outra doença também que acomete muito essa idade é o declínio hormonal. O homem ele não reconhece muitos os sintomas que pode ter pela perda dos hormônios e isso pode acarretar uma série de alterações físicas para ele também. E são doenças que têm tratamento e cura, né? Todas elas têm Desde tratamento que diagnosticadas precocemente. Diagnosticadas precocemente. O câncer de próstata, a gente sabe que mais ou menos 30%, 1/3 dos pacientes acabam chegando já com câncer avançado, com a doença já com metástase óssea, uma doença avançada que não tem mais cura. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, 90% a 95% de chance de cura. Então é muito alto, é uma doença que quando feito o diagnóstico precoce pode ser curada. Rony, eu queria voltar com você no que você respondeu para a Adriana na primeira pergunta dela. Diz o seguinte, a mãe ensina a filha logo aos 15 anos a importância de ir ao médico. Claro que a gente não vai falar que a mãe não ensina o filho, porque a mãe também ensinaria ao filho, no caso, o homem. Mas aí existe um inconsciente coletivo de uma prevenção por parte da mulher e um inconsciente coletivo de uma ação corretiva de administração da urgência por parte do homem. É esse o problema? Exatamente. O homem ele acaba negligenciando o cuidado de saúde que ele tem, que ele deveria ter, não aprende com a mãe, com a irmã, ou com as mulheres e prioriza outras coisas. Então, eu acho que através desse tipo de matéria, dessas pesquisas que a gente faz, a gente tem que incentivar o homem, quebrar os tabus que tem sobre o exame da próstata, o exame de toque, que é um exame rápido, indolor e que traz muitos dados para os médicos, e principalmente em relação ao câncer da próstata. Ainda em relação a essa pesquisa que vocês fizeram, que é muito interessante, a gente vai falar sobre isso no Espaço Livre da segunda-feira, às 3 da tarde, a sondagem ouviu 3 mil homens com mais de 40 anos. E aí algumas coisas muito curiosas. Os homens têm mais medo de ficar impotentes do que de perder o emprego. Esse dado, essa pesquisa foi feita em 7 capitais, com 3.500 homens, e uma das perguntas, foram 12 perguntas, uma das perguntas era qual a preocupação, qual o receio que ele tem, e a gente colocou realmente a pergunta meio provocativa. Se ele tem medo de perder a esposa, se ele tem medo de perder a potência ou de perder o emprego. E 28%, ou seja, 1/3 dos homens tem mais medo de perder a potência do que perder o emprego e de que perder a esposa. E o que foi mais preocupante na avaliação dos médicos e mais curioso? Esse foi um dado curioso para vocês? Esse foi um dado curioso. O outro dado muito importante é que 51% dos homens entrevistados nunca procuraram nenhum cardiologista e nenhum urologista. E essa pesquisa foi feita a partir dos 40 anos de idade, que é quando começa, além das doenças da nossa especialidade, urologia, as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, problemas de diabetes. Então, é importante a gente saber que mais da metade dos homens não procuram um médico a partir dos 40 anos de idade, que é a faixa etária que começa a cometer essas doenças. Esses dados são muito interessantes, Adriana e Rony, porque eles permitem criar uma tabela.
né? Então você tem lá, maior preocupação do homem, 20%, 1 em cada 5 homens tem preocupação em ter câncer. Isso. Depois do câncer vai aparecer falta de ereção, com 16%. E aí, curiosamente, a falta de ereção é maior do que o medo de um infarto ou de um AVC. Esse é outro dado importante. Quer dizer, perder a ereção tem uma importância para o homem maior do que ficar numa UTI, ter um infarto, ter um derrame que deixa uma série de sequelas, né? Então, a importância que o homem dá para a vida sexual e para a vida afetiva, né, com a esposa. Mas aí, Rony, o que nós três falamos, eu e a Adriana fazendo as perguntas a você, e o que os dados da pesquisa mostram, basicamente é o seguinte: ok, esse é um diagnóstico. Como é que se corrige tudo isso? É um problema de escola pública, de formação cultural, é um problema de inconsciente coletivo do brasileiro, é um problema antropológico, sociológico? Qual é a dimensão dele? Como é que se corrige isso? Eu acho que primeiro fazendo isso que a gente, esse espaço que a imprensa está abrindo para a gente, para a sociedade que tem várias ações. Nós temos não só o Dia do Homem, de Saúde do Homem, que foi agora no dia 15, na terça-feira, mas nós temos uma ação em novembro, que é o Novembro Azul, onde um mês inteiro a gente fica conscientizando a população, orientando sobre as doenças, sobre os sintomas. E esse trabalho que a gente vai desenvolvendo com a Sociedade Brasileira de Urologia é que vai mudar um pouco esse cenário. E esperamos que também a população, as escolas, também tomem esse tema e comecem a ensinar. A gente vê que indivíduos mais jovens, pelo acesso à internet, pela informação, eles já estão um pouquinho mais conscientizados e indo às consultas. O que a gente não vê, por exemplo, nos indivíduos com maior idade que ainda tem um preconceito sobre o exame da próstata, o toque, parte de potência. Então, esse tipo de campanha de promoção que a gente faz na sociedade é que vai tentar vencer essa barreira aí.